Boa noite. Nós vamos estar apresentando o tema inclusão, dificuldades e facilidades na aprendizagem. Estamos aqui presente o grupo 3 e o grupo 4. Fazem parte do grupo eu, Kelly, Rosineide e Lázaro Maria. Que faz parte também do grupo 4. Então, assim, como nós acabamos de falar, o nosso tema vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos, né? Que já é também sequência do grupo anterior, que falou sobre as necessidades educacionais especiais. O nosso especificamente vai falar sobre o texto, o ato de ensinar. Nós colocamos aqui uma abordagem inicial, né, falando sobre o que Vallon, Piaget, tudo que nós já estudamos, e Vygotsky fala sobre a questão do estímulo que as crianças precisam para aprender, né? E o texto vem colocando que o meio influencia, né, e é um grande gerador de estímulo para que a criança aprenda. Nisso, o professor ele se torna um provocador. Ele tem que provocar a criança para que dali ela possa ter as aprendizagens necessárias para que ela possa aprender o conhecimento que o professor na hora está passando para ela. Aí nós colocamos aqui no slide. No contexto onde o professor canaliza suas ações dentro do conhecimento científico, ele torna-se um provocador, um organizador do espaço social, criando condições de aprendizagem e acompanhando o processo do aluno, né? Então, o professor ele tem que acompanhar esse processo, fazendo o quê? Fazendo toda uma análise dentro do seu olhar investigativo, porque a sala de aula vai ter que ser um laboratório para ele. Ele vai ter que conhecer cada aluno que ele tem e, a partir dali, ele vai estar propondo atividades que aguçem, né, a aprendizagem do aluno. Com todas as informações que ele tem, a partir daí ele vai fazendo as intervenções necessárias para que o aluno venha a aprender o conteúdo que ele está passando. E no grupo de aluno que ele tem, é uma sala heterogênea, porque ele não vai ter os alunos com o mesmo tipo de aprendizado. Então ele vai ter que selecionar dentro do grupo dele aqueles alunos que têm mais dificuldade de aprendizado. E ele vai ter que fazer um trabalho diferenciado com eles, que ele não pode trabalhar da mesma forma com todo o grupo, né? Ele tem um momento que ele vai trabalhar com o grupo, né, no coletivo, mas ele vai ter um momento que ele vai ter que estar trabalhando individualizado, né, fazendo suas intervenções individuais, para que aquele aluno ele possa estar avançando em todo o processo que ele tem. Então, o nosso texto, ele trata muito disso, do professor se assumir como responsável da aprendizagem do aluno, não sendo responsável de toda a aprendizagem, mas sendo responsável e estar ali provocando naquele ambiente estímulos nos alunos para que eles possam estar internalizando que eles mesmos que são responsáveis pela aprendizagem dele. Então o aluno ele tem que ser estimulado para que ele possa internamente entender que ele é que conduz a aprendizagem dele. E o professor ele vai estar ali junto com o aluno, trabalhando na interação, porque tanto o professor como o aluno vão ter o aprendizado. Ao mesmo momento que o professor ensina, ele aprende. Da mesma forma, é assim com os alunos, né? E assim, o texto traz muita questão do que Vallon, do que Vygotsky, o que Piaget comenta sobre essa questão da aprendizagem, que é num ambiente de interação que acontece a aprendizagem, né? E o professor ele precisa criar um ambiente assim que o aluno ele se sinta acolhido, né? Porque Vallon diz que a afetividade ela conta muito para que a aprendizagem aconteça, né? E o grupo anterior ele falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos ritmos de aprendizagem. Cada aluno ele aprende de uma forma. A maioria dos alunos aprende de um jeito, mas tem um grupo que vai aprender de um jeito totalmente diferente, né? Uns aprendem no trabalho com os jogos, né, que quando ele chega no outro dia, ele vai lembrar todo aquele conhecimento.
Outros alunos aprendem nas atividades com construção, com alfabeto móvel, com os textos, né, dentro da teoria dos gêneros. E outros alunos, eles vão aprendendo no coletivo, em dupla, nos grupos, com os outros colegas. Às vezes a gente aprende até mesmo com outro colega falando do que com o professor. Se o colega está ali perto, contribuindo com ele pode ainda avançar a aprendizagem dele. Então, o nosso trabalho, ele fala mais sobre isso. O professor, ele se assumir enquanto profissional responsável e tomar para si esse processo de aprendizagem do aluno, ajudando ele a avançar nesse processo. Claro que a gente sabe que dentro desse processo, na sala de aula, tem as facilidades e tem as dificuldades, né? E o que a gente vê que o grupo anterior colocou é a questão do trabalho coletivo, né? O trabalho não é só do professor, mas é de toda a equipe escolar. Ela tem que se unir para trabalhar em prol do aluno, né? Para poder fazer com que ele possa estar avançando no processo de aprendizagem dele. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Comentando mesmo sobre isso, sobre a questão da inclusão do aluno. Então, eu não vou incluir, o maior desafio não é incluir os alunos com necessidades especiais somente, mas é incluir toda uma turma no processo de aprendizagem que está acontecendo na sala. Seja o meu aluno que tenha necessidade especial, ou seja o meu aluno que tenha necessidade de aprendizagem. Porque muitas vezes a necessidade do meu aluno é diferente da necessidade educacional somente. Mas ele tem uma necessidade especificamente que o professor trabalha ali focalizado, né, só o alfabeto, né, ou a leitura, ou a escrita, ou a produção de texto. Então o professor ele tem que integrar esse coletivo na sala de aula e assumir realmente a arte de ensinar com muita dedicação, porque ser professor hoje em dia é um desafio grande. Eu queria só colocar uma coisa aqui que a Kelly está falando a respeito da inclusão. Eu tenho um aluno, primeira vez que eu pego um aluno com deficiência, e quando ele chegou na sala de aula, ele era um garotinho bem retraído. E eu percebi que ele tinha alguma coisa assim diferenciada dos outros. Só que a mãe dele levou um laudo que ele só tinha problema de visão. Ela trouxe ele de Brasília e trouxe já com esse laudo. Mas a gente percebeu que ele tinha algo mais, não era só a visão. Porque ele ficava assim retraído e muito assim despercebido aéreo na sala de aula. E quando eu percebi isso, aí os coleguinhas começavam a zoar com ele, que ele não prestava atenção, ou então fazia uma pergunta, ele, o que, professor, o que? Ele não sabia me dar a resposta. E as crianças, elas são assim, naturais, né? Então, o que ela tem para falar, ela fala, não tem rodeio, né? Então, elas ficavam às vezes criticando, o Vitor não está na escola, aterriza, Vitor. E ele ficava assim meio que bobinho, né? Olhando, assim, rindo. Mas a gente percebia que ele tinha algum problema. Então, um dia que ele faltou, não foi à aula, eu tive uma conversa com a minha turma, expliquei que o Vitor, ele tinha um probleminha diferenciado. Comecei a colocar mais ou menos assim, o que eu estava entendendo do Vitor, o que ele me passava, eu coloquei um pouquinho para a turma e queria que eles ajudassem o Vitor a compreender. E a gente começou já a usar jogos com ele, principalmente o de pega-varetas. Ele é louco por esse jogo. E a gente, depois que a gente pega as varetinhas, todo mundo sabe que a gente tem que calcular, né? E nesse jogo eu percebi que ele é muito bom em matemática. Quando eu passo matemática, a atenção dele se volta demais para mim. Se eu passar outra disciplina, ele não fica tão assim, entusiasmado quando eu coloco matemática. Mas mesmo assim, em outras disciplinas, mesmo ele aéreo, quando eu faço uma pergunta, ele me responde. Eu penso que ele não está prestando atenção, que ele fica assim olhando para o alto, assim meio esquecido, mas quando eu faço o questionamento no geral, para tudo no geral, ele me responde. Então, assim, depois que os alunos acolheram ele mesmo, abraçaram, começaram a incentivar ele, ajudar,
e a gente percebeu um desenvolvimento muito grande nele. Até a mãe dele veio conversar com a gente lá, que ele está diferente, assim, ele ficou diferente em casa também, que ele chegava da escola, ele não tinha interesse nenhum para ver nada. E agora ele pede para comprar jogos, ele pede para a mãe dele colocar no tablet dele jogos de matemática. Então ela viu uma mudança muito grande nele depois que as outras crianças abraçaram ele. Quando chega na hora do recreio, vamos Vitor ali, vamos brincar ali, aí ele já interagiu com a escola praticamente inteira. E assim, eles acolheram de uma forma tão grande depois da conversa que a gente teve, que foi surpreendente o que aconteceu com ele. O desenvolvimento dele está sendo surpreendente na escola. Não tem como a gente, de acordo com o que a Rosinha está falando, não tem como a gente separar o ambiente cultural, que é onde a gente está ali na escola, do social. Os dois eles andam paralelos. Então o professor ele tem que fazer esse trabalho, porque a criança ela vive num mundo social, de interações, onde ele se relaciona com os outros. Então a partir do momento que ele viu que o ambiente da sala de aula dele era acolhedor e que ele podia se sentir ali emocionalmente estabilizado, o desenvolvimento dele começou a fluir. Daí a importância do professor ele ter esse olhar, em conhecer o seu aluno e propor situações para que aquele aluno se desenvolva. Bom, assistindo os grupos que apresentaram os trabalhos sobre racismo, sobre a inclusão dos alunos, sobre o professor assumir o papel de pedagogo realmente. Com relação ao racismo, não importa se a criança é negra, índio ou deficiente, ou de outro país, o professor ele tem que assumir esse papel de pedagogo, ele tem que incluir, ele tem que buscar formas para que aquele aluno não se sinta rejeitado, não se sinta excluído dos demais, tem que criar meios para que ele aprenda, claro, não como a Kelly falou, não passando tudo de uma mesma forma, porque cada aluno tem sua peculiaridade, cada aluno aprende de uma forma diferente. Não é porque ele é negro ou porque ele é índio, não, é porque cada aluno tem a sua peculiaridade. Cada aluno vai aprender de uma forma diferente, ele sendo especial ou ditos normais, E com relação à inclusão, nós temos ainda muita dificuldade, mesmo com os professores, de assumir o papel de pedagogo, de aceitar o aluno na sala, porque muitos professores eles não querem muito aceitar o aluno na sala, porque ele diz que não está capacitado para receber aquele aluno. Mas se ele é professor de uma sala comum, ele está lá, já tem que estar consciente que pode chegar algum aluno com necessidade especial na sala dele. E ele vai ter que estar preparado para aquilo ali. Por mais que ele não tenha passado por nenhum tipo de capacitação, a partir daquele momento ele vai ter que buscar. Ele tem que buscar conhecimento para trabalhar com aquele aluno, Ou então ele vai ter muita dificuldade, Como a Rosia estava citando o exemplo do aluno dela, do Vitor, que a partir do momento que ela começou incluir ele em todas as atividades, que ele começou a interagir com todos os alunos, ele começou a desenvolver melhor a sua capacidade de conhecimento, de desenvolvimento, E ele se interessa.